Nessa noite nós vamos falar sobre um estudo que nós começamos a fazer no Livro dos Espíritos, né? Relacionado ao Livro dos Espíritos, onde Kardec faz no início um preâmbulo e então ele chega em um certo momento a falar sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita. E nessa introdução, no item 6, ele faz um breve resumo da doutrina dos espíritos, com base em todo o material que ele analisou, que ele pesquisou exaustivamente. Então nós vamos destacar alguns pontos, né, dessa introdução, especificamente do item 6, e vamos citar situações do nosso dia a dia, né? Vamos tentar fazer uma comparação com aquilo que ele escreveu em 1857 e que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, destacando os principais pontos, logo no início, Kardec afirma que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Nesse ponto, não há como não nos emocionarmos diante do atributo do Senhor, que demonstra o zelo que ele tem para com a sua criação, essa preocupação constante com a sua obra e principalmente com o destino das suas criaturas. Quando Kardec nos diz soberanamente justo e bom. Primeiramente justo e depois bom, porque não há como sermos bons sem sermos primeiro justos. E nesse sentido, incontestavelmente, a sua bondade revela que a sua justiça não nos poupará perante a causa e o efeito. Pois se Deus é justo, justas haverão de ser todas as causas das aflições que vierem até nós por expiação, que tenham origem nesta ou em outras existências. E, portanto, sabedores que somos, que todos os nossos equívocos do passado, eles podem se tornar alicerces para os nossos futuros acertos, né? Nos cabe, entendendo os porquês dos sofrimentos e das aflições, aplicarmos a técnica do bem sofrer, passando a transformar as adversidades em felicidades que vão construir em nós, no amanhã, o homem mais compreensível, moralmente elevado, que aprendeu com os próprios erros e os desacertos. Prosseguindo então, Kardec fala que o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, enquanto o mundo corporal é o secundário. Este poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do primeiro. A alma é um espírito encarnado e o corpo apenas o seu invólucro. Se não houvesse o planeta Terra por escola abençoada para o nosso progresso, haveríamos de demorar um tempo ainda maior para alcançarmos a plenitude do nosso espírito. Então, esta oportunidade bendita para o nosso aprimoramento se chama planeta Terra, não esquecendo que o estado primitivo do espírito é o mundo espiritual. Kardec continua dizendo que há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Em segundo, a alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. A
terceiro, que é o laço que une a alma ao corpo, que é uma espécie de invólucro semimaterial. Então, o laço ou o perispírito, por ocasião da morte ou da destruição do invólucro mais grosseiro, o corpo, é conservado. E ele constitui para o espírito como um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que o próprio espírito pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, palpável, como se pôde verificar em fenômenos de aparição e de materialização. Então isso nos leva a pensar, também raciocinando, de que nós não estamos na Terra em jornada de férias, que também não viemos única e exclusivamente para pagar dívidas, para sofrer, como muitos supõem. Essas dívidas nada mais são do que as consequências dos nossos próprios desvios. A finalidade específica, primeira, da nossa presente encarnação pode ser definida em uma única palavra: evolução, que se dá a partir dos nossos esforços por superarmos as nossas limitações, as nossas fraquezas, pela conquista, pelo nosso esforço em conquistar valores, conhecimentos, desenvolver as nossas virtudes, que irão nos habilitar a estágios mais altos da espiritualidade. Acontece que muitos guardam uma ideia muito equivocada, muito enganosa mesmo, a respeito de ganhar a vida, que seria na realidade cumprir aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E acaba por constituir a maior parte da humanidade, infelizmente, os hedonistas, do grego hedonê ou hedonês, que significa prazer, alegria, desejo. Pessoas que se caracterizam por elegerem o prazer como a finalidade única da existência humana. Eles acreditam que não é compensador adotar uma disciplina rígida de comportamentos, ainda que sejam inspiradas em normas do bem viver, como a boa alimentação, o sono regular, hábitos saudáveis e limpos, vida modesta, sem vícios. Não, pensam eles, a vida é curta, temos que aproveitar enquanto podemos. E imaginam que aproveitar a vida seria desfrutar de prazeres, ainda que inconsequentes, pois são capazes de comprometer a saúde e o futuro, se entregando ao fumo, ao álcool, às drogas, ao alimento abundante, ao sexo desregrado, à riqueza, conforto exagerado ao poder, e resvalando para toda sorte de excessos, ambições, desvios de comportamento. Sem contar a crônica insatisfação, porque as paixões humanas são insaciáveis. Então, se frustram sempre e ainda, lamentavelmente, complicam o futuro. Conversando sobre esse assunto hoje mesmo com a Bianca, ela recordou de um período, ela está fazendo as provas vestibulares, e recordou-se nos seus estudos de um período na história da humanidade, na Europa, no final da Idade Média, que surgiu a ideia do antropocentrismo, que se caracterizou por colocar o homem como centro do universo. Era na ocasião a chegada de uma era que valoriza o homem, a matéria, onde ter prazer e viver não é mais visto universalmente como um pecado. E então a efemeridade do tempo, como se uma busca constante por se viver aquela ocasião, aquela existência que acabaria com uma morte. Sendo que nesse período
surgiu um conhecido lema, para quem estudou algo relacionado a esse período, que se fala carpe diem, ou seja, aproveite a vida. Então era uma extrema preocupação diante da brevidade da vida. Isso se deu nos anos idos de 1600. Né? Mas continuando, Kardec ainda diz que os espíritos pertencem a diferentes ordens de perfeição. Eles não permanecem eternamente na mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espiritual. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecera no estado de espírito errante. Então a alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e de todo o mal que ele tenha feito. Kardec fala ainda que os espíritos não encarnados ou errantes, eles não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita, fechada. Não. Estão por toda parte, no espaço, ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos, sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. E então, quando nós abrimos a cortina que separa o plano físico do plano espiritual, a doutrina espírita nos oferece uma impressionante visão do além. Nas proximidades da Terra, habitado por espíritos atormentados e infelizes, torturados por indescritíveis sofrimentos. E o que se constata, mais surpreendentemente, principalmente constatação colhida através do processo mediúnico, por meio de depoimentos indiscutíveis, como os que nós realizamos na casa, né, nas nossas sessões, é que esses espíritos, em boa parte, eles não foram fascínoras. Não se envolveram em crimes, roubos, assassinatos. Eles simplesmente não levaram em consideração os objetivos da existência humana, relacionados com o aprimoramento moral e intelectual. Não participaram da vida comunitária, não combateram os sentimentos negativos, não cultivaram a oração, o arrependimento, o estudo edificante, a reflexão. Muitos ganharam a vida sob o ponto de vista humano, porque ficaram mais ricos, foram ativos nos negócios, nas conquistas amorosas, no empenho por desfrutar todas as benesses do mundo. Mas, como disse Jesus, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? São palavras de Jesus. Então essas pessoas perderam a vida no sentido espiritual. Deixaram de cumprir o que vieram fazer. Não renovaram, nem melhoraram, não se renovaram e nem melhoraram o mundo à sua volta. Acabaram passando em brancas nuvens. Na revista Reformador de novembro de 2014, Richard Simonetti nos fala sobre suas experiências como esclarecedor durante as sessões, as reuniões mediúnicas, né? Por exemplo, numa certa feita, em diálogo com uma jovem que haveria desencarnado já há 15 anos, após um baile carnavalesco. Ela e os amigos haviam abusado do uso do álcool. Ao fim da festa, já raiando o dia, ao retornar ao lar,
num automóvel dirigido pelo namorado em franco estado de embriaguez, sofreram um acidente e ambos desencarnaram. A jovem revela o seu sofrimento no retorno ao mundo espiritual, que foi indescritível, que esteve por um bom tempo em regiões umbralinas. Agora, já adaptada à vida verdadeira, ainda sofre muito pela sua própria inconsequência. Reconhece que faleceu prematuramente, sem cumprir nada do que se propusera realizar, em face da sua própria imprudência. Então, Simonet diz, não tenhamos dúvida de que ao reencarnar, o trauma relacionado com a morte prematura e com o carnaval sempre lhe inspirarão sentimentos de angústia e depressão, apresentando-se como um mistério para as eventuais terapias, para os tratamentos psicológicos que ela vai trazer em função dessa existência em que ela não considerou seus atos. Continuando então ainda, Kardec fala que os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos que até agora são inexplicáveis ou não encontramos uma solução racional. Diz ele ainda, prosseguindo, que as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons nos convidam ao bem, nos sustentam na prova, nos auxiliam a suportar com coragem, com resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer nos ver sucumbir e cairmos no mesmo estado em que eles se encontram. Então daí observamos que o efeito benéfico, o efeito terapêutico dos ensinamentos espíritas são de inestimável valor, porque eles enfatizam a necessidade da reforma íntima, ponto central que promove ou que remove o sofrimento e propicia a aceleração evolutiva do espírito. Então a reforma íntima não é unicamente um apelo evangélico de conotações religiosas, mas é uma proposta científica assentada na lei de ação e reação. Então, essa nossa insistência em agirmos em desacordo com as leis naturais produzem igualmente reações desacordadas com aquilo que nós almejamos para o nosso próprio bem. Nos trazem sofrimento, sendo a causa das nossas aflições. Portanto, as neuroses, as psicoses que nós trazemos não são ataques que os seres humanos sofrem, como se fôssemos vítimas indefesas de um mundo cruel. Ao contrário, esses conflitos têm início nas nossas próprias atitudes, porque elegemos o mundo físico como um fim em si mesmo. Nos apegamos ao que é fugaz, ao que é transitório, ilusório para nós. Consequentemente, vem o sofrimento, porque não conseguimos manter em nosso poder aquilo que não é de nenhum de nós. É útil a todos, mas na medida exata da sua finalidade. Além do que, esse apego materialista restringe os nossos potenciais, uma vez que nós estamos em um circuito fechado. Então, o nosso interesse se reduz ao objetivo egoístico, imediatista, de gozarmos a vida, pensando somente de maneira egoísta. Esse reducionismo existencial acaba por nos tornam frágeis, porque os nossos pensamentos, girando apenas em torno desses objetivos, acabamos por produzir uma matéria mental semelhante, que se espalha no ambiente e incide sobre as outras entidades encarnadas ou desencarnadas, volta até nós acrescido de matéria mental
dessas entidades, favorecendo que essas pessoas então se aproximem de nós, cheguem ao nosso convívio, porque comungam o mesmo interesse nosso. É a lei de sintonia ou a lei de atração, onde semelhante atrai semelhante. Então, embora o Espiritismo trate assim com bastante abrangência da problemática humana, dos nossos problemas existenciais, embora todos os nossos estudos e conhecimentos acerca das diretrizes espíritas, nem sempre nós conseguimos dar conta sozinhos na solução desses problemas existenciais. Porque nós palmilhamos uma longa marcha, né? Ao longo de múltiplas existências, nós trazemos no nosso subconsciente todas as experiências que já percorremos. Então elas aparecem ao nosso consciente, né, na maneira de conflitos e bloqueios, acionados por estímulos diversos e que reclamam reeducação e sublimação da nossa parte. Também as virtudes se manifestam, não são apenas as experiências infelizes, né? Mas de uma forma ou de outra, mesmo que sejam as virtudes, que possamos verificar que a pessoa realmente possui seus dons, né, que seriam as virtudes trazidas de outras existências, nós temos por hábito não valorizar ou não damos o devido valor. Nós somos obstinados em nos atermos ao sofrimento. Na casa espírita, que para nós é um laboratório de renovação, uma vez que nós aprendemos que devemos praticar o amai-vos e o instruí-vos, conforme orientação do Espírito de verdade. Então, os resultados da nossa renovação pessoal estão na proporção real do nosso próprio empenho. Aqueles que estão dispostos à transformação moral, dificilmente não obterão êxito, mesmo que seja parcialmente. Então, nós não podemos esquecer que há comprometimentos que reclamam ajuda, mas que o nosso esforço, com certeza, alcançaremos com a nossa persistência no sentido da busca da renovação íntima, né? A obsessão, os conflitos, esses conflitos pessoais, eles vêm dessas atitudes discordantes das leis de Deus. Então, o que nós precisamos? Modificarmos o comportamento desequilibrado que está gerando sofrimentos e facilitando a obsessão. A água fluidificada, o passe, eles não surtirão efeitos se nós continuarmos nos debatendo em nossas crises, em nossos conflitos existenciais e de identidade. Isso porque, se o pensamento está circunscrito, ele está focado, fechado, ao ponto conflituoso, ele produz, nosso pensamento, matéria mental doentia, que impede toda a ajuda externa. Os espíritos não poderão nos ajudar como nós gostaríamos, a modificar os nossos hábitos e as atitudes que nós já cultivamos, sem a nossa efetiva atuação, o esforço íntimo e constante da nossa parte. Então, é aqui, no agora, aqui e agora, no dia a dia, em contato com as pessoas, com o mundo, que nós devemos adquirir novos valores, novos hábitos, modificar os padrões de pensamento e de comportamentos doentios. Os benfeitores espirituais, eles respeitam a didática da vida e não fazem no nosso lugar aquilo que é intransferível e de nossa única exclusividade executar. Então, continuando, Kardec fala que os espíritos se manifestam ou espontaneamente ou por evocação, que a linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre
cheia de mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseiro. Então, provas do que Kardec se referiu são as comunicações, por meio até mesmo delas próprias, que ele acabou por compilar a doutrina espírita, com as mensagens, as orientações de fundo evangélico e de belíssima racionalidade. Também as comunicações vivenciadas na casa espírita nos remetem a esses fatos, né, que Kardec deixou. Então, como diferencial, a linguagem nobre, doce e firme dos mentores espirituais, em comparação com os irmãos que ainda não adquiriram a luz de sua existência, né? E finalmente Kardec, ainda terminando o resumo da doutrina nesse capítulo, ele nos diz que a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. Então, o homem encontra nessa regra universal de conduta, esse princípio, que ele pode utilizar mesmo para as menores ações da sua existência. Kardec recomenda a caridade na sua mais pura acepção, aquela sem interesse pessoal, com o que a mão direita não sabe o que dá a mão esquerda. E relacionado a esse tema, do site momento.com.br, texto do Momento Espírita, nós transcrevemos um texto que achamos interessante, que se chama Socorro Tardio, que está muito relacionado com a máxima evangélica da caridade, né? Como Kardec deixou, passou para nós. Que diz assim: você já parou para pensar algum dia a respeito da caridade? De um modo geral, confundida com a esmola pura e simples, o dar para se ver livre do pobre, do pedinte, dar para que ele se vá de uma vez. Em face dos problemas da fome, da miséria, já não nos ocorreu dizer: isso é um problema do governo. Será mesmo? Afinal, quem, em que hora, quando e em que lugar se deve praticar a caridade? Então, certa vez, no tempo dos czares, no teatro de Moscou, foi representada uma peça muito célebre. Todas as dependências estavam totalmente tomadas pelos membros da realeza. O enredo dessa peça girava em torno dos sofrimentos de um soberano místico que, em meio a muitos e cruéis padecimentos, sacrificou-se pela fé cristã. Então a música nesse teatro elevava os corações da nobreza que estava presente. Todos acabaram por se identificar com as agonias cristãs do personagem, porque todos de alguma forma traziam dentro de si um pouco do íntimo, né, do que se passava nessa peça. Quando terminou o colorido espetáculo, à saída do teatro, deitado sob a marquise, estava um mendigo. Ele tremia de frio. Parecia que delirava em meio à nevasca da noite. Uma das damas da corte, ao descer as escadarias que a levariam à sua carruagem, movida, principalmente em função da peça, por um natural impulso de bondade, retirou o rico casaco de peles que a agasalhava e se encaminhou na direção do pobre homem, com a firme intenção de cobrir. A dama que lhe fazia companhia, porém, percebendo que a outra iria fazer, a deteve. Não faças isso. De que adiantaria a esse miserável uma peça de vestuário de tal valor? Amanhã enviarás por um dos teus servos agasalhos quentes para ele. A dama do casaco de alto preço, movida agora pelo sentido utilitarista da vida, respondeu: sim, tens razão. E tornou a vestir o casaco,
procurando a carruagem. Então chegaram ao luxuoso castelo, tomaram um chá quente, reconfortante, buscaram as suas camas aconchegantes. Esqueceram a agonia do desconhecido que estava ali tombado sobre aquela marquise gelada. No dia seguinte, despertando já manhã alta, a dama recordou-se do homem que tremia de frio. Chamou um dos seus servos e ordenou que levasse agasalhos ao pobre homem. Quando lá chegou, o serviçal se deparou com um desconhecido já morto, sendo removido pela própria polícia. Então, este fato responde aos nossos questionamentos iniciais. Sempre que a caridade recebe a interferência de polêmicas, discussões, debates, invariavelmente o socorro chega tardio. Então é necessário que cada um de nós façamos o bem hoje, sendo que há muitas formas de praticar a caridade. Há a caridade material, que seria a doação dos alimentos, roupas, dinheiro, remédios. A caridade mental, as preces, as vibrações, o perdão sincero, os sentimentos de amor, de carinho, as coisas boas que desejamos aos outros. Há também a caridade verbal, que seriam as palavras que expressam amor, consolo, falar suave, sem gritar, com educação, como gostaríamos que falassem conosco, sem ironias, com sinceridade. Há também a caridade na forma passiva, silêncio diante da ofensa, atenção diante do desabafo de alguém. Tem também a caridade gestual, por atitudes, abraço, carinho, sorriso, aperto de mão. Há a caridade mediúnica, quando participamos da sessão, ouvir e auxiliar aos desencarnados, vibrar pelo seu entendimento, pela sua evolução, pedir a proteção, a orientação dos emissários de Deus para todo o grupo que está ali reunido ao trabalho. Na família, podemos ser caridosos, não brigando, respeitando os integrantes da família, realizando as tarefas que nos competem, lembrando que os nossos familiares também erram, acertam e merecem o nosso carinho, o nosso perdão. Nossos familiares nos amam e querem o melhor para nós. Como podemos ser caridosos, por exemplo, na escola, mantendo silêncio nas aulas para que a professora consiga dar a sua aula, jogar lixo no lixo, respeitar todos os funcionários da escola, tratando-os de maneira igualitária, auxiliar a professora quando ela necessite, auxiliar o colega que esteja com dificuldades em aprender a lição. E como podemos também ser caridosos no nosso centro espírita? Respeitando os horários das atividades, mantendo a limpeza, o silêncio quando necessário, ouvindo os nossos irmãos, auxiliando sempre, perdoando sempre. Estimular o quanto nós pudermos para que o amor seja o ponto comum a todos. E com o próximo, aquelas pessoas que nós não nos relacionamos com frequência, identificar a necessidade desses irmãos, ajudando da melhor maneira possível, seja com algo material, com uma palavra amiga, com um gesto, seja apenas ouvindo. Através da oração também podemos praticar a caridade à distância, tendo pensamentos bons para com o outro, vibrando positivamente em benefício dos nossos entes amados e dos irmãos necessitados. É realizar a caridade conforme Jesus preconizou, sem interesse e sem a necessidade que os outros saibam que se está auxiliando. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para com o próximo. Enfim, sermos caridosos é o mesmo que
fazer aos outros que gostaríamos que fizessem a nós se estivéssemos naquela mesma situação. As nossas existências de nada valerão se nós não tivermos guardado no coração a caridade, a palavra consoladora, de misericórdia, que é nosso dever distribuirmos, né? Dar do que nos sobra é dever de solidariedade, mas dar um tanto mais é doação verdadeira. E assim, quem pode praticar a caridade? Todos. Em que hora e em que lugar que devemos praticá-la? Sempre que a oportunidade se apresentar. Quem é o primeiro que se beneficia com o bem? Quem o pratica. Todo o bem que praticamos retorna para quem o praticou ou para alguém próximo a nós, com quem tenhamos laços de afeto. Isso ocorre mais cedo ou mais tarde, de acordo com a lei de causa e efeito. Há uma frase do Abel Gomes no livro Falando a Terra que diz: quem conquistou o dom de ajudar, sem pedir remuneração, penetrou o caminho de acesso efetivo à espiritualidade superior. Então, tem um texto aqui bem pequeno de Alberto de Oliveira, no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo Chico, que fala assim: estende a mão ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo o que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende o mundo afora. Onde clame a revolta e onde exista a amargura, agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. E assim então, a gente terminando esse resumo das conclusões que nós chegamos, nós ainda verificamos, chegamos à conclusão máxima de que Jesus nos legou o maior código de ética de amor e luz. E este código compreende todas as diversas circunstâncias da nossa vida, pessoal, familiar, social. Está fundado nos princípios de justiça e de amor, que é o Evangelho. Então, é um legado que nos permite viver mais próximos de Deus por compreendermos melhor, termos um melhor conhecimento sobre Ele. Quando interrogado Chico, uma certa vez, sobre a importância do Evangelho para a humanidade, ele disse: o Evangelho de Jesus, em nossa evolução espiritual, é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Então, com isso, ele nos alertou sobre a vital importância que o Evangelho, o conhecimento, o estudo, as reflexões, a vivência do Evangelho exercem nessa nossa experiência humana. Para todos aqueles que procurem viver as suas vidas de maneira digna, plena, em conformidade com as nossas aspirações cristãs, que nós guardamos em relação a nós próprios, ao próximo, e em relação a Deus. Então, com essa bela orientação, mais essa bela orientação do Chico, nós encerramos a palestra, desejando a todos uma ótima noite, um agradável final de semana, e que todos fiquem na paz, na luz de Jesus, nosso guia, nosso modelo e mentor espiritual da humanidade inteira.